tudo bem? Começa agora mais um programa Vida e Saúde. Você é o meu convidado especial para aproveitar as dicas e as informações que vão receber aqui no Vida e Saúde. Eu quero convidar você para refletir um pouquinho sobre Provérbios 3, versos 5 e 6. Diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Que promessa maravilhosa poder confiar num Deus que quer endireitar os nossos caminhos. E quando Ele endireita, os nossos caminhos realmente serão caminhos de mais vida e mais saúde. Tá só começando, hoje a gente vai falar sobre como tratar problemas estomacais em crianças e vai ter receita por aqui. Olha só o que você vai aprender, um delicioso bolinho de mandioca e você vai precisar para olha que lindo! Que lindo, assado, nada de fritura, bem gostoso. Afinal, a gente está falando de problemas estomacais, a gente não quer fritura, porque normalmente fritura vai dar problema. A gente vai usar para essa receita mandioca cozida, a batata brasileira, a coisa mais comum de se encontrar no Brasil, mandioca. A gente vai precisar também de cebola picadinha, temperos secos, o que você quiser usar, você pode usar. A gente vai usar um pouquinho também de cúrcuma ou açafrão, a mesma coisa. Vamos usar cheiro verde e salsicha vegetal. E aí você pode usar a que você mais gostar, tá certo? Não se preocupa que se você não pode anotar agora os ingredientes, você pode acessar o nosso blog a hora que quiser para encontrar essa e outras receitas. E para falar sobre problemas estomacais para crianças, a gente está aqui com o Dr. Reinaldo Robalinho, que é gastrologista, e também a doutora em nutrição, Leonice Almeida. Obrigada pela participação, os dois, viu? Nós que agradecemos. Vou focar na receita um pouquinho, olha só, porque a gente vai precisar de um tempo disso aqui no forno, então vou deixar o forno aquecendo. Enquanto isso, eu queria ouvir do Dr. Reinaldo o seguinte: é fácil identificar dor em criança, doutor? Não, dor de barriga, é muito comum a criança, tô com dor na barriga, em que lugar que pode ser que esteja doendo? Isso é mais dolorido para o médico descobrir o que fazer com um pequeno paciente. Porque as causas são muito variadas e o pequenino não sabe informar com precisão o que está acontecendo. Então a gente tem que, primeira coisa, nunca se esquecer disso. Qualquer sinal de alerta, de dor de criança, dor abdominal ou qualquer outro desconforto que uma criança passa a chorar, tornar irritadiça, não querer se alimentar, não leve isso para o campo da birra. Isso não é nada, isso vai passar. O organismo da criança é um sinalizador por excelência. Então, quando ela tiver esses desconfortos, considere isto com muita atenção e não confie apenas naquilo que tradicionalmente se faz, o que minha avó fazia, que meu vizinho me orienta, mas faça as coisas conforme a evidência mostra. Procure sempre um auxiliador, um profissional de saúde, para te ajudar nesse desconforto. Nesses casos, às vezes é melhor errar pelo excesso, de procurar. Às vezes você tem medo de, não quero ser desesperado, não quero ser de uma mãe desesperada, vou esperar um pouquinho passar, depois, se não melhorar, procura especialista. Às vezes é melhor pecar pelo excesso, né, doutor? Não tenha dúvida, porque a criança, quando complica, a complicação é muito difícil de se contornar. Tá, olha, a gente já vai voltar nesse assunto, agora eu quero mostrar para você o passo a passo dessa receita. Você tendo a mandioca cozida, você vai fazer o seguinte, a gente vai amassar essa mandioca, eu tô aqui com um amassador, você pode amassar com garfo também. Esse bolinho é muito simples, deixamos ela bem macia já aqui, tira aquela fibrazinha do meio, para não ficar desagradável na hora de comer. E aí a gente vai amassar essa mandioca até virar um purezinho. Com certeza, amassar qualquer tipo de batata quando ela tá mais quentinha é mais fácil, né, doutora Leonice? Eu sei você que tem experiência na cozinha. A sua batata está quentinha aí? Tá morninha. Então está mais fácil, até mesmo para dar o ponto no teu bolinho, né? Tá vendo? E a mandioca, ela tem a facilidade de ser um tubérculo, uma raiz bem sequinha. Então, ela não precisa de farinha para dar ponto não, especialmente nessa receita, olha que legal. Eu esqueci de dizer que você também vai usar um pouquinho de azeite e sal para dar o sabor nessa receita, tá?
Então, amassei a mandioca, olha que dificuldade. Vou colocar cebola, pode ser meia cebola picadinha, bem pequenininha. Vou colocar as ervinhas secas, que dão um sabor gostoso, sem ficar muito acentuado. Salsinha. Vou colocar um pouquinho de cúrcuma. Eu vou colocar, na verdade, a gosto. Eu vou colocar uma pitada aqui, só para dar uma cor mais viva para nossa mandioca. E o açafrão, a cúrcuma, tem propriedades medicinais super interessantes, né, doutora? Sim. O açafrão, a cúrcuma, eles em pesquisas mostram sua capacidade de usá-la numa prevenção ou até como um coadjuvante nos processos inflamatórios. Tem gente vendendo até em cápsula, porque realmente esses estudos estão só crescendo. Exato. Então, olha, a gente vai amassar junto com os temperos, deixar tudo bem homogêneo. Acho que aqui eu vou ter que usar minha mão mesmo, mas antes de usar a mão, eu vou picar a salsicha vegetal. E aí a gente tem algumas opções. Eu gosto muito dessa daqui, que é a salsicha defumada. Uma salsicha um sabor um pouquinho mais acentuado. Então, vou picar alguns pedacinhos dela. Essa faca aqui não vai me ajudar. Vamos pegar uma faca mais afiada. Aqui. Vou cortar essa salsicha em pedacinhos. E você que está me assistindo está falando, não tenho salsicha. Se você quiser usar um PVT, aquele maiorzinho hidratado, pode temperar bem gostoso e fazer. Olha, eu vou colocar pedaços dela maiorzinho para não sumir no bolinho. Acho que é o suficiente para a nossa receita de agora. E agora sim, a gente vai mexer. Acho que eu já coloquei o azeite, né? Já coloquei o azeite. Mexer com as mãos, porque eu quero fazer uma bolinha, uma massinha de modelar aqui, olha. Aí, uma dica interessante é não deixar a mandioca cozinhar demais, porque se ela passar do ponto, aí provavelmente a gente não vai conseguir dar esse ponto aqui, olha, de massinha seca. Opa, ficou um fiapo aqui, a gente vai tirar. O forno já está pré-aquecido. Eu vou pegar um pedacinho assim. Fazer uma bolinha, amasso a bolinha. Coloco a salsicha aqui no meio e aí eu vou moldar. Você pode fazer o formato que quiser. Quiser trazer a criançada para a cozinha e fazer triângulo, quadradinho, bolinha, que é o mais fácil, ó, assim. Aí vou pegar uma assadeira untada, a nossa já está untada, e vou levar para assar por mais ou menos 30 minutos, dependendo do seu forno. Se é um forno mais poderoso, que assa mais rápido, de repente, aí vai ficar um pouquinho menos. O interessante é ela criar uma casquinha por fora e ficar macio por dentro. Não vai deixar passar também, porque senão fica seco, certo? Agora eu vou levar para assar então essa nossa receita, enquanto a gente conversa mais sobre esse assunto e assa esses bolinhos. Não se esqueça que a quantidade, os ingredientes, tudo tá lá no nosso blog, tá bom? Vamos deixar aqui. E agora sim, acho que a gente pode sentar à mesa. Vamos sentar à mesa enquanto assa aquele ali, depois a gente pode degustar, gente. Um outro problema muito comum que incomoda muitos pais e cuidadores são os famosos gases. E antes mesmo de conversar sobre esse assunto, eu quero convidar você para assistir uma matéria que a nossa equipe preparou para identificar dores em recém-nascidos. Eles são pequenos, frágeis e muito fofos. Os bebês alegram a vida das famílias, mas quando o choro aparece, muitos pais entram em desespero. Eles choram porque é a linguagem deles, né? A fala deles para falar eu tô com frio, eu tô com calor, eu tô com dor, eu tô com fome, eu choro. Eles ainda não sabem falar. Então, a linguagem deles é o choro.
Mas existem choros diferentes para cada coisa. E a mãe vai aprender a saber qual é o choro de dor, qual é o choro que simplesmente o neném está molhado, fez xixi ou fez cocô. São diferentes. Com o tempo ela vai aprender, mas a linguagem dele, ele chora por tudo, às vezes só porque ele está sozinho. Nós já percebemos que o choro é bem presente nos primeiros meses. Mas como identificar quando esse choro é só fome ou algo mais sério? É um choro diferente, tá? Quando o neném ele tem fome, ele fica um pouquinho irritado. Quando está com mais fome, ele fica mais irritado ainda. Mas quando ele está com alguma dor, é um choro muito estridente. Ele incomoda todo mundo vai ficar sabendo que alguma coisa não está boa com o neném. Um dos sintomas do choro podem ser as dores abdominais. Por isso, os pais devem estar em alerta. Realmente quando o neném tem uma dor de cólica, ela deixa a gente muito preocupado, porque o choro é muito forte, ele não consegue mamar, ele vai ficar irritado. E o que a gente tem que fazer? Em primeiro lugar, você pega um paninho, tá? Daí você esquenta o paninho com ferro, tá? E daí você vai colocar em cima da barriguinha do bebê. Tá? Deixa cuidado para não queimar, sempre com uma roupinha por baixo para não queimar a pele do bebê, que é extremamente delicada, tá? Mas nós temos algumas manobras também para fazer. Colocar ele de bruços, né? E do lado direito ajuda. Se a gente colocar no nosso colo também com a barriguinha para baixo, vai ajudar. Outra coisa que a gente pode fazer, essa manobra a gente não pode fazer quando o neném acabou de mamar, porque ao fazer essa massagem, nós fazemos que o neném possa vomitar, tá? E isso não é bom. Ou fazemos, tipo, uma bicicleta, uma perninha estica, a outra perninha encolhe, tá? Uma estica, a outra encolhe. Ou então, nós podemos também levar as duas perninhas contra o abdômen. Neste momento, é bem provável que a gente já ouça alguns flatos saindo, tá? E nós vamos fazer de uma maneira firme, porém com bastante carinho, tá? Para não causar nenhum problema no bebê. Ok, isso é o suficiente para melhorar uma cólica. Às vezes precisa de medicação, sim, mas é muito importante que essa medicação seja prescrita pelo médico. Olha só, cuidado com o bebezinho e como a mãe ou o cuidador precisa estar atento para identificar os tipos diferentes de choro. O doutor falou aqui, né? Sofrido para o especialista também tentar descobrir, já que o bebê não sabe dizer, olha, a dor é assim, é assado, é aqui, é ali. Agora, com certeza, a alimentação influencia na formação de gases e, consequentemente, nessas dores. O que dá para ser feito no caso de crianças? Quando a criança é amamentado pela mãe, é interessante que a mãe tenha os cuidados alimentares dela. Tá? Porque existem alguns alimentos que poderão estar causando um problema para a mãe, que é assintomático na mãe e que vai ser sintomático no filho. Quer dizer, nem sempre a mãe vai sentir que de repente aquele alimento deu gases nela, mas vai dar no bebê. Sim. E geralmente são alimentos como de mais difícil digestão para a mãe, ou alimentos que vão fermentar dentro do organismo da mãe, ou alimentos como brócolis, couve-flor, repolho, que isso daí causa também muitos problemas para quem consome e para o bebê. O consumo de alimentação ácida, muito ácida, né, que torna o corpo da mãe muito ácido, isso também pode estar atropelando o resultado lá para a criança que mama. Ou que também uma criança que já não está mais mamando no peito da mãe, ou que mama, mas já tem uma alimentação em conjunto, né, mama peito e come também alimentos, sim, ter muito cuidado com o manipulador, quem vai manipular essa comida dessa criança. Então, deveria ser pessoas mais esclarecidas para que usassem
os recursos de uma alimentação segura. Hábitos de uma boa higiene, né? Exato. Doutor, em caso de constipação, também é muito comum que a criança sinta dor por estar constipado. O que dá para ser feito? Primeiro, trabalhar sobre a alimentação da criança. Algumas intolerâncias alimentares podem se manifestar tanto com diarreia como com constipação. A lactose é uma delas, ela pode se manifestar com diarreia e com constipação. A maneira com que se dá o alimento para a criança também. Você tem que trabalhar com, principalmente na pequena idade, dos 3 meses aos 6 meses, quando alguns pediatras, nem todos, recomendam a introdução de papinhas e legumes. Quais os legumes ideais para você usar? E como a doutora falou, algum deles, repolho, couve, mesmo cozido, batido, são produtores de muito gás. Isso é muito individual. Nem todas as pessoas vão sentir problema para digerir esse tipo de alimento. Cada indivíduo tem a sua peculiaridade. De modo geral, a gente sabe que os alimentos, como o repolho, a berinjela principalmente, são produtores de gases sulfídricos, que são potencialmente irritantes do intestino. E mesmo no adulto ou na criança, eles não são convenientes de serem usados. Sim, esporadicamente sim, mas nem todo mundo tem. Algumas pessoas têm deficiência em galactosidase, que é um tipo de enzima que digere os carboidratos, tipo arroz, feijão, batata. Essas pessoas têm essa deficiência e elas são produtoras de gases. Se você dá isso para uma criança que também tem, aí já seria uma criança com um pouquinho mais de idade, ela teria essa dificuldade de evacuação, porque ela vai formar bolo fecal muito pouco umedecido, com o intestino muito pouco contrátil. Que vai trazer incômodo. E vai trazer incômodo e dificuldade. Agora, eu queria dizer uma coisinha só. Quando a criança evacua, por qualquer razão, umas fezes um pouquinho endurecidas e pode causar um traumatismo anal, essa criança vai ligar sempre a dor para a evacuação ao ato de evacuar. E psicologicamente ela vai frear ou vai segurar a evacuação. Então os pais têm que estar atentos, se não tem nenhuma assadura, nenhum machucadinho na região anal, perivaginal, que é muito comum a dermatite urêmica em crianças que têm uma urina muito ácida ou que a troca de fralda não é frequente, e a criança vai relacionar urinar e fazer cocô com dor. E ela vai começar a segurar isso. Travar esse reflexo. Exatamente. E na questão da alimentação, que outra dica a gente poderia dar, doutora? Também tem isso. A criança, até o 6º mês, quando for introduzir, que nem ele falou, os alimentos, fazer uma seleção do que vai estar compatível com aquele digestório frágil e inicial. A criança estava habituada de um jeito lá no ventre e depois aqui fora, o adulto tem que saber que aquelas reações químicas e as produções das suas secreções deverão existir e se introduz um alimento não compatível, vai impedir isso. E pode chegar até lá no intestino e também ser um dos causadores de uma prisão de ventre, uma constipação. E água? Água é importante na questão prisão de ventre também? Sim, é interessante. O uso da água é muitíssimo importante. Eu li um artigo de um pesquisador que ele diz o seguinte: mergulhe o seu corpo em água. E a água desobedeceu até a tabela periódica, portanto, é algo assim surpreendente no mundo que Deus fez para que as nossas células se beneficiassem. Eu queria complementar o que ela está dizendo. Nós damos muita importância às fibras alimentares. Sim. Mas a fibra, ela só tem uma boa funcionabilidade se ela tiver água junto. O corpo estiver hidratando. Porque a fibra, ela vai chamar água para as fezes, vai aumentar o volume das fezes, vai lubrificar, vamos dizer, umedecer as fezes. E quando ela se expande, ela toca a parede do intestino e ele reage com uma contração. Gerando o estímulo da evacuação. Tá. Então, se você encher uma criança de fibra, seja a idade que for, e não colocar o líquido adequado, essas fibras vão se tornar inúteis. E pode até ser causa de constipação. Algumas colites é causada por excesso de fibra, excesso de fibra por falta de água. Certo. Vamos saber o seguinte, quais são os problemas estomacais mais comuns em crianças? E o que fazer nesses casos, doutor? A criança, dependendo da idade, vai ter problemas
E um dos mais sérios que a gente enfrenta são crianças de 3 a 5 anos de idade. Depois de um quadro de diarreia, ela pode desenvolver um fenômeno físico dentro do seu intestino que se chama invaginação intestinal. Isso é caracterizado por dor muito acentuada, distensão abdominal, evacuação com fezes mucossanguinolentas. Isso não pode ser tratado com laxante. Eu faço um apelo às mães, nunca deem laxante para os seus filhos. Porque toda vez que você, mesmo adulto, estiver com dor por prisão de ventre e quiser tomar o laxante, isso pode causar até mesmo, acredite, uma explosão intestinal. Olha só. Então, criança, ela tem desde gastrite a úlcera, imagine bem, desde gastrite a úlcera, até problemas funcionais, dispépticos. Uma criança de 3 meses a 6 meses, ela tem uma imaturidade na contração do seu intestino. Ela não tem aquela contração harmônica que leva o bolo fecal para frente. É irregular. Ela tem muitas dores. E, geralmente, não vou falar mal das avós, mas muitas avós e sogras dizem assim, quem sabe um chazinho disso, um chazinho laxativo pode ajudar. Não, você está piorando. Então, a criança que usa, pais que costumam usar muito anti-inflamatório em crianças, analgésicos, aspirinas, não é porque é criança que ela não vai ter uma gastrite, até mesmo uma gastrite hemorrágica. Olha só. Pode acontecer numa criança. Então, atenção quando a criança disser, eu estou com dor, leve no especialista, porque as variações são grandes, desde fatores funcionais, uma irritaçãozinha qualquer causada por um alimento, ou até doenças muito graves que implicam até mesmo em cirurgia. Doutor, e o uso da lactose? O uso não, na verdade, a relação lactose e dores em crianças, como que se dá? A lactose, ela causa, na verdade, a intolerância à lactose não é uma doença. É o cérebro que olha para um determinado indivíduo, aquele organismo, e diz assim, esse indivíduo não precisa mais produzir a enzima lactase que digere a lactose. Ok. Então, o cérebro simplesmente dá ordem para o intestino delgado, não produza mais lactase. Então, se você ingerir os derivados de lactose, os derivados de leite que contém lactose, eles não sofrerão processo digestório. Vão sofrer ação bacteriana, uma fermentação abusiva, a distensão do intestino, a diarreia ou prisão de ventre, e a dificuldade de absorver ferro, cálcio, ácido fólico, zinco, magnésio e outras coisas quaisquer desse tipo. Tudo isso fica prejudicado? Pela lactose. Para você ter uma ideia, hoje calcula-se aproximadamente 36 milhões de pessoas intolerantes à lactose. Então é necessário que não se teime em cima de um determinado produto. Eu vou insistir em dar leite, porque isso pode passar. Vai criar uma resistência. Não, isso é ignorância, E não tem né? cura. Vai falar, com o tempo vai curar. Não, não cura. Isso aí é definitivo para o organismo. E também não tente usar esses comprimidinhos, essas coisas que me perdoam os laboratórios, esses comprimidinhos à base de lactase, isso não funciona com perfeição. Tá. Porque precisa ter uma homogeneização especial dentro do estômago, ele é extremamente dinâmico e não vai permitir. É preciso respeitar o organismo. Respeite o organismo. Agora, doutor, eu queria saber o seguinte, uma criança que já tem hábitos saudáveis, tem menos chance de sofrer desses problemas estomacais que a gente está falando aqui? Claro. O hábito saudável vai favorecer positivamente o corpo e provavelmente a pessoa não vai ter essas complicações aí. Mas, como falamos, olhar sempre o hábito da família para não transferir um hábito errático, um hábito antigo de adulto para uma criança. Então leite com achocolatado, porque minha avó fazia para mim e eu vou dar para o meu filho. Dá dicas para a gente de como os pais podem melhorar os hábitos alimentares dos filhos. Então, fazendo uma seleção melhor e lista do que vai se preparar. Esse bolinho é uma ótima pedida, porque está muito gostoso. E não tem trigo, não tem trigo nele, né? Quer dizer, não tem trigo, não tem glúten. E essa história de espalhar que o glúten é o grande vilão, na verdade é o trigo que é o grande vilão, porque ele foi modificado geneticamente. Mas assim, aqui não tem trigo, não foi frito.
Uma dica interessante para os lares que estão tendo crianças, mesmo na primeira infância ou depois, já na segunda infância, ter um hábito saudável com não fritar. Evitar que ensine a criança a comer só alimentos à base de carboidrato e proteína e não estão ensinando as crianças a comerem salada. Frutas. E frutas. Comer a fruta é bem interessante, gerar o suco daquela fruta dentro do corpo. Mas uma criança, por exemplo, até 6 meses, vai ter que beber o suco da fruta. E, de preferência, frutas que devagarzinho indo adaptando aquele organismo. Para a ingestão da própria fruta mesmo, Exatamente. Né? Bom, e fazer papinhas de fruta sem ferver. Porque se faz papa de fruta fervida, perde muitos componentes, inclusive frutas que têm vitamina C. A vitamina C é volátil, ela vai evaporar oxida. E não vai fazer o efeito e aproveitamento do ferro ingerido na dieta. Então, que os pais não fritem, não liquidifique tanto as coisas, ensine as crianças a comer salada, dê quantidades de proteína em quantidades pequenas, mesmo que sejam as proteínas vegetais. Tá certo, eu quero agradecer a participação de vocês aqui hoje e com certeza os pais estão aproveitando aqui as dicas. Você que quiser saber mais, acesse o nosso blog novotempo.com/vida e saúde, lá vai ter receita também desse bolinho delicioso de mandioca. E se você quiser, olha, pode pedir um presente da TV Novo Tempo diretamente para você, a revista Fique Leve, uma revista com princípios de saúde baseados nos princípios bíblicos, inteiramente grátis para você, tá? Vida e Saúde fica por aqui e até o próximo programa. Tchau! E aí, você gostou do que assistiu? Tem muito mais conteúdo exclusivo esperando por você. Clica aqui, assine o nosso canal e fique por dentro das novidades do Vida e Saúde.